O que aconteceu ao vivo é simplesmente a maior humilhação que uma jornalista já enfrentou em rede nacional. Uma situação tão constrangedora que Miriam Leitão, a veterana da Globo com mais de 40 anos de carreira, simplesmente não conseguiu permanecer no estúdio e abandonou o programa ao vivo, deixando apresentadores, convidados e toda a audiência em estado de choque absoluto. Tudo aconteceu durante o programa Roda Viva, da TV Cultura, numa noite de quinta-feira que ficará marcada para sempre na história do jornalismo brasileiro. O tema da noite era Jovens na Política, Renovação ou Inexperiência, e entre os convidados estavam Miriam Leitão, como mediadora especialista em economia e política, e Nicolas Ferreira, o deputado federal mais jovem do Congresso Nacional. Desde o início da gravação, era possível perceber que Miriam Leitão estava visivelmente incomodada com a presença de Nicolas. A jornalista, conhecida por sua postura sisuda e ar de superioridade intelectual, não conseguia disfarçar o desdém que sentia pelo jovem deputado mineiro. Seus olhares de desaprovação e suspiros de impaciência já sinalizavam que algo explosivo estava prestes a acontecer. Nicolas, por sua vez, chegou ao estúdio com a tranquilidade que sempre o caracteriza. Aos 27 anos, este jovem político já havia enfrentado os mais poderosos do país e nunca demonstrou intimidação diante de adversários experientes. Vestindo seu terno escuro impecável e carregando sua pasta de documentos, ele sabia exatamente o que esperava daquele encontro. O programa transcorria normalmente, com discussões sobre participação jovem na política, quando o apresentador direcionou uma pergunta específica sobre economia para Nicolas. Foi nesse momento que Miriam Leitão decidiu mostrar suas verdadeiras intenções. Antes mesmo que o deputado pudesse terminar sua resposta, ela o interrompeu bruscamente, com um sorriso irônico estampado no rosto. "Desculpe interromper", disse Miriam com um tom que destilava sarcasmo. "Mas acho importante esclarecer alguns pontos básicos de economia antes que continuemos esta discussão. Não podemos permitir que informações incorretas sejam transmitidas para nossa audiência." O constrangimento era visível. Outros convidados na mesa baixaram os olhos, claramente desconfortáveis com a situação. Nicolas manteve a compostura e tentou retomar sua explicação, mas Miriam não estava disposta a permitir. "Jovem deputado", continuou ela, agora com um tom ainda mais condescendente, "economia não é matéria que se aprende em vídeos do YouTube ou em posts de Instagram. É uma ciência complexa que exige décadas de estudo e experiência prática." A provocação era clara e deliberada. Miriam estava tentando humilhar publicamente o deputado, usando sua experiência e idade como armas para diminuí-lo diante de milhões de telespectadores. O clima no estúdio ficou pesado, com uma tensão palpável no ar. Câmeras focalizavam os rostos constrangidos dos demais convidados, que não sabiam como reagir à situação. Mas Nicolas Ferreira não era como os políticos tradicionais que se curvam diante da pressão midiática. Com uma calma que impressionava, ele olhou diretamente nos olhos de Miriam e respondeu: "Dona Miriam, com todo respeito à sua experiência, acredito que conhecimento não se mede apenas por idade, mas pela capacidade de compreender a realidade do povo brasileiro." Essa resposta serena e bem fundamentada claramente irritou ainda mais a jornalista. Miriam esperava ver Nicolas se intimidar, talvez gaguejar ou mostrar insegurança, mas o jovem deputado mantinha sua postura firme e argumentação sólida. Foi então que ela decidiu escalar o confronto para um nível que ninguém esperava. "Escute bem", disse Miriam, agora com a voz alterada e perdendo completamente a compostura profissional que se espera de uma veterana do jornalismo. "Eu estou nesta profissão desde antes de você nascer. Já entrevistei presidentes, ministros, economistas renomados mundialmente. Já cobri crises econômicas que você nem imagina que existiram." O apresentador tentou intervir para acalmar os ânimos, mas Miriam estava determinada a estabelecer sua superioridade. "Não vou permitir que Ela hesitou por um segundo, como se estivesse escolhendo as palavras certas para causar o máximo impacto. E então explodiu. "Tentou o Chieu-Te, um moleque insignificante venha me dar lições sobre economia neste programa." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nunca antes na história da televisão brasileira uma jornalista havia perdido o controle de forma tão explícita e desrespeitosa. O apresentador ficou visivelmente chocado, sem saber como reagir. Os outros convidados baixaram a cabeça, constrangidos com a situação. Técnicos no estúdio se entreolhavam, incrédulos com o que acabavam de presenciar. Foi nesse momento que aconteceu algo que ficará para sempre gravado na memória de todos os presentes. Nicolas Ferreira, mantendo a serenidade que tanto caracteriza sua personalidade, respirou fundo, ajustou sua postura na cadeira e respondeu com uma frase que ecoaria por todo o país: "Dona Miriam, quem está se comportando como insignificante aqui não sou eu." A resposta foi devastadora em sua simplicidade e precisão. Nicolas continuou, agora com uma firmeza que demonstrava total controle da situação:
A senhora passou toda a sua carreira defendendo que jornalismo é imparcialidade, respeito e busca pela verdade. Mas o que estamos vendo aqui hoje é o oposto disso. A senhora está usando sua posição para tentar humilhar um representante eleito pelo povo, simplesmente porque discorda de suas posições políticas. Miriam tentou interromper, mas Nicholas não permitiu. Não terminei, dona Miriam. A senhora falou sobre experiência, sobre décadas de carreira, sobre entrevistar presidentes. Mas me diga, em toda essa experiência, em todas essas entrevistas, a senhora alguma vez perdeu a compostura e chamou alguém de insignificante ao vivo? Porque se isso é o que a experiência ensina, então prefiro minha inexperiência. O impacto foi imediato e devastador. Miriam Leitão, a mulher que por décadas havia interrogado os mais poderosos do país, agora se encontrava completamente exposta e desmoralizada diante de toda a nação. Sua tentativa de usar a idade e a experiência como armas havia se voltado completamente contra ela. A senhora está certa sobre uma coisa, continuou Nicholas, agora com um tom que misturava firmeza e pena. Economia realmente é uma ciência complexa. Mas ainda mais complexo é manter a dignidade e o respeito quando se está perdendo um debate. E isso, dona Miriam, parece que nem 40 anos de carreira conseguiram lhe ensinar. A jornalista tentou recuperar a compostura, tentou retomar o controle da situação, mas era tarde demais. Seu rosto estava vermelho, suas mãos tremiam visivelmente e sua respiração estava acelerada. A máscara de superioridade intelectual havia caído completamente, revelando uma pessoa incapaz de lidar com a derrota. Eu não vou participar mais disso, murmurou Miriam, claramente abalada. Isso não é jornalismo, isso é um circo. E então, para espanto de todos os presentes e de milhões de telespectadores, ela retirou o microfone do peito, levantou-se da cadeira e saiu do estúdio, abandonando o programa ao vivo. O apresentador ficou em estado de choque, sem saber como continuar. Os outros convidados permaneceram em silêncio, processando o que acabaram de presenciar. Nicholas, por sua vez, manteve a tranquilidade como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Peço desculpas aos telespectadores por este constrangimento, disse ele calmamente, mas às vezes é necessário defender a dignidade dos jovens brasileiros. As consequências foram imediatas. O vídeo do momento viralizou em questão de minutos, alcançando milhões de visualizações em poucas horas. Brasileiros de todos os cantos do país celebravam a coragem de Nicholas em enfrentar a arrogância de uma das jornalistas mais influentes do país. Miriam Leitão, por sua vez, nunca mais conseguiu recuperar completamente sua credibilidade após aquele episódio. Esta história nos ensina uma lição fundamental sobre respeito e humildade. Não importa quantos anos de experiência alguém tenha, não importa quantos títulos ou reconhecimentos possua, nada justifica o desrespeito e a arrogância. Nicholas Ferreira provou que sabedoria não tem idade, e que um jovem bem preparado e respeitoso pode ensinar lições valiosas até mesmo para os mais experientes. O que vocês acharam dessa demonstração de maturidade e firmeza? Acham que Miriam Leitão mereceu essa resposta? Deixem suas opiniões nos comentários e compartilhem este vídeo para mostrar que o respeito sempre deve prevalecer sobre a arrogância. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias que realmente inspiram e mostram que a verdade sempre vence a prepotência.